câmera, câmera, natural. Pronto. Podemos começar, diretora. Então, a gente queria começar perguntando se você podia dar um breve panorama histórico das imprensas feminista e feminina no Brasil. Sim, é muito legal diferenciar a imprensa feminista da imprensa feminina. Elas têm linhagens diferentes, então é realmente assim, não dá para falar de uma imprensa feminina que abrange as duas, são braços diferentes. E falando de história, vamos voltar lá para o começo da imprensa no Brasil, né? A imprensa no Brasil começou em 1808, com a chegada da família real, mas foi só em 1827 e 28 que teve a primeiro veículo de imprensa que pode ser considerado direcionado para mulheres, que foi o Espelho Diamantino. Mas eu queria fazer primeiro uma diferenciação também entre um veículo direcionado a mulheres e um veículo feito por mulheres. Então, com essas diferenciações, a gente começa a ver a história: imprensa feminista, imprensa feminina, e veículos feitos por mulheres e veículos feitos para mulheres. Então, nesse começo do Espelho Diamantino, tiveram outros veículos também que eram focados em mulheres, mas que eram feitos por homens. Então, tinham vários espelhos, o nome espelho se repetiu muito. Tinha também o manual, então acho que era o Manual das Brasileiras, o guia, o mentor. Então, tinha muito essa ideia de ser um veículo que ia ser um manual mesmo, um guia para as mulheres seguirem aquilo, e era feito por homens. Em alguns veículos tinha a tentativa de fazer assinaturas como se fossem mulheres, mas pesquisando a gente vê que eram homens que estavam por trás daquilo, mas era uma tentativa de aproximar do público, sendo que na verdade não era isso. Então começa no século XIX ainda, né? E no século XX se desenvolve muito até a gente chegar na era da internet, que daí com o que a gente chama de imprensa feminina migra também para blogs, para sites, mas aí esses discursos acabam indo para a internet também. E aí no século XX, eu pulei um século, assim. No século XX eu acho que seria importante falar dos jornais que são propriamente feministas mesmo, que é o Nós Mulheres e o Brasil Mulher, da década de 70. O Mulheril também, se eu não me engano, da década de 70 também, que são um marco para o feminismo da segunda onda. Na primeira onda, né, que seria no final do século XIX, começo do XX, também tiveram várias mulheres, posso citar nomes depois, que fizeram a história também, sendo um veículo feito por mulheres, com demandas feministas. Eu não lembrei agora o nome, mas é da Maria Josefa. Eu tenho o nome aqui. Como é o nome dela? Bom, de repente vocês colocam o nome na edição. Sim. Tá. Bom, a gente sabe que você fez um mestrado, né, falando sobre a L Brasil. E a gente queria saber se você vê esse mesmo movimento que aconteceu com a L acontecendo com outros veículos da imprensa feminina, né, de uma revista feminina começar a abordar temas do feminismo. Vejo, e eu acho que a L realmente foi um marco, mas ela puxou as outras da Abril, né, a Nova Cosmopolitan, a própria Boa Forma em algumas pautas, a própria Cláudia. Então a L acabou guiando esse caminho que as outras acabaram indo também. Não quer dizer que nunca tenha se falado de feminismo antes, né? Mas a partir de 2014, principalmente 2015, a gente viu uma primavera mesmo feminista dentro da imprensa feminina. Mudou mesmo o panorama, porque mudou a linha editorial. A linha editorial incluiu isso, que antes era uma pauta, virou realmente algo que estava no DNA das revistas, né? E aí o mais interessante que eu acho é que nesses últimos anos, 3 anos, o que a gente vê é a imprensa feminina e a imprensa feminista se misturando, né? Os discursos se misturando, o que não era de praxe ver na imprensa feminina, a gente acabou vendo, e vendo não só numa entrevista ou numa reportagem, principalmente a Marie Claire, que não é do Grupo Abril, né? Mas sempre fez reportagens interessantes que saíam do mundo de moda, beleza, casa, mas não era uma parte da linha editorial, não era tão intrínseco assim, então ia e voltava. Então, de 2015 para cá, a gente viu que veio e ficou, né, como algo importante mesmo. Bom, na sua opinião, por que o discurso feminista vem se fazendo presente na mídia feminina? Foi porque houve uma espécie de demanda do público ou porque a mídia feminina realmente resolveu
abordar esses temas, passou a se interessar mais? Eu acho assim que são dois motivos principais que eu arriscaria dizer. O primeiro é mais mulheres na direção, na edição, fazendo mesmo, mulheres que estão fazendo. E também, só isso não resolveria, né? Porque presença feminista não é presença de mulher necessariamente, mas isso já alavanca muito. E um momento favorável, porque assim, o que a gente viu a partir de 2015 foi um novo momento no feminismo brasileiro. Eu não gosto de falar de pós-feminismo, eu gosto de falar de um feminismo só que tem diversas fases. A gente está vendo uma fase nova, algumas pessoas já chamam isso de uma quarta onda, outras pessoas acham que é um desdobramento da terceira onda, que pra gente começou nos anos 90 pro 2000. Eu gosto das duas abordagens. O que eu não gosto é de falar de um novo feminismo, um neofeminismo, porque eu acho que isso não explica, porque isso quebra a história. E é sempre importante a gente lembrar da história, lembrar que é um movimento diverso, mas que tem uma história. Então eu acho que um momento favorável e as mulheres lá. E aí o momento favorável é uma via de mão dupla, porque quando as mulheres que estão nas redações fazem essas reportagens, essas matérias, elas também estão, né, influenciando o mundo social. Então, não é um espelho, né? A imprensa nunca é um espelho da realidade, mas sim um agente. Então, quando as mulheres fazem esse tipo de matéria, outras se interessam, então a demanda do público aumenta, então realmente gira. Ela vira um agente mesmo social que vai fazer girar. Corta essa parte, por favor, que eu tô... um momento rinite aqui. Bom, outra pergunta é, em que quesitos você acha que a imprensa feminina ainda precisa avançar para abordar esses temas feministas? Sim, eu acho que o primeiro compromisso é de ter isso, de alguma forma, na linha editorial. E eu acho isso porque se existe isso na linha editorial, de alguma forma ali, dentro do manual de redação, alguma coisa institucionalizada mesmo, cada revista a seu modo, revista ou veículo a seu modo, isso torna com que essa abordagem feminista seja um compromisso. Então, não é que numa edição vai ter e na outra não vai ter sempre. E aí vai estar sempre achando o jeito certo de abordar de acordo com o público, né? Cada revista vai ter um público específico, mesmo sendo dentro do segmento de mulheres, e vão achando a linguagem para falar desses temas que são importantes, que são urgentes e com um compromisso. Eu acho que a imprensa feminina tem uma característica que é da ambivalência, que não é ambiguidade. É ambivalência no sentido de ela cabe muita coisa. Então, a mesma revista que faz um manifesto feminista, faz um editorial de moda com vestidos de R$7.000. Isso cabe. E isso não é propriamente ambíguo. A gente não pode falar que é só contraditório, porque tem muita coisa ali no meio. Só que eu acho que cada vez mais, se mais revistas, mais veículos abordarem isso, a gente pode ver realmente uma representação de uma diversidade do feminismo. Porque o que acaba acontecendo, principalmente nesse movimento de agora, é que existe uma priorização de um certo feminismo, e eu não quero invalidar, é um tipo de feminismo que é o feminismo liberal. E a característica principal dele, para resumir muito, é um vínculo muito forte com o capitalismo. E como a gente está vivendo, ao meu ver, um jeito de capitalismo que é o neoliberalismo, existe essa junção das duas, do feminismo com o neoliberalismo. E isso não necessariamente é positivo para todos os grupos de mulheres. Por isso que eu acho que insistir no tema é importante, para que outros grupos de mulheres vejam, né, mulheres brancas entendam demandas de mulheres negras, mulheres que são cisgênero entendam demandas de mulheres transgênero, e com isso mais feminismos circulem, e aí a gente pode ter realmente a agência da imprensa feminina ajudando e fazendo parte do movimento social mesmo, que sempre fez, né, principalmente a imprensa feminista. Ela era parte, não é só um lugar onde se falava sobre feminismo, ela era parte do movimento feminista mesmo. Já é a última pergunta, triste, porque nosso papo foi rápido, mas foi muito bom. E para você, qual é a importância da imprensa feminina começar a abordar esses temas? Eu acho que a gente pode sempre ter uma imprensa feminista e outra imprensa feminina, mas eu pessoalmente acho muito interessante que elas sejam uma coisa só e que a gente possa assim se informar sobre questões políticas e também sobre questões de casa e corpo. Eu acho que talvez exista um discurso muito forte de que essas coisas são contrárias. E uma das grandes lutas do movimento feminista é politizar o que é público.
Então, o que é isso, né? Todos esses temas que a gente fala, que são corriqueiros, né? O nosso dia a dia mesmo, dentro da casa, com o nosso corpo, eles são políticos também. Então, quanto mais a gente divulga esse discurso, a gente pensa sobre isso, mais a gente consegue fazer com que o feminismo avance, pelo menos ao meu ver. Então, trazer essas coisas do universo que é dito, universo feminino, e trazer o feminismo junto, eu acho que é uma ótima junção. Eu acho que realmente ajuda a expandir e ajuda a gente a sair do que a Simone de Beauvoir chamava do eterno feminino, né? Que é essa coisa confinada do destino de ser esposa, de ser mãe, de cuidar da casa. E eu acho que os discursos que expandem os universos são sempre positivos e podem realmente ajudar em transformações sociais. Então eu acho que ser feminino não é ser feminista, mas pode sim existir um feminismo que agrega algumas questões do feminino. Uma mulher pode se sentir feminina e feminista, não é uma obrigação, mas é uma possibilidade, e eu acho que agrega muito, assim, inclusive, avançando um pouco mais, não só na nossa subjetividade, também na nossa democracia. Tem várias pessoas, inclusive da ciência política, que defendem o quanto é importante essa questão de juntar pessoal político, para a gente ver que o espaço público tem as duas partes e que isso tem tudo a ver com democracia e até com sistemas de economia, que é o capitalismo ou outras coisas que podem surgir. Depois eu corto essa parte. Mas uma outra pergunta que a gente estava focando mais ou menos é que é difícil fazer uma reportagem agora e não falar sobre todo o contexto político e a eleição, Bolsonaro e tudo mais. Daí eu queria saber de você, como você acha que vai ser o futuro da imprensa feminista no governo dos próximos 4 anos? Peraí. Difícil. Vamos lá. Tá. Bom, como recentemente a gente elegeu um presidente que é de extrema direita, né, e que já se mostrou antifeminista, o que é diferente de apenas não apoiar o feminismo, né, o discurso dele é antifeminista e as ações dele podem impactar, sim, os discursos que circulam, inclusive na imprensa feminina. Eu acho que pode existir uma certa retração de veículos que talvez tenham feito parte desse movimento de primavera das mulheres apenas pela moda. Eu acho que o que vai ficar é quem realmente tem interesse de participar desse movimento social, e eu acho que vai haver muito embate para que esse discurso fique. Então, dentro de grandes grupos, seja só de imprensa feminina ou então de imprensa geral, que tem pautas feministas, vai ter que existir um embate muito forte para que isso resista. Eu acho que na internet vai continuar muito, então vários sites, blogs, perfis de redes sociais, isso vai continuar com certeza avivado, mas na imprensa tradicional a tendência é que diminua e só vai ficar com muito embate, eu acho, infelizmente, porque não é interessante economicamente para vários grupos, assim, e talvez a tendência seja de ficar esse feminismo que é mais liberal mesmo, que não contrapõe, por exemplo, ações que são ultraliberais, que é o que o próximo governo está propondo como jeito de governar mesmo, né? Pelo menos no governo federal. Então não é apocalíptico, assim, né, minha visão, que vai acabar, mas a tendência é que esse discurso ele diminui em alguns lugares, continue circulando muito, em especial na internet, em movimentos feministas, mas falando de imprensa geral, a tendência é que isso ou perca voz ou realmente seja fruto de muito embate. E, infelizmente, de muita desinformação. Eu acho que o que a gente vai ver agora é que, já que o feminismo veio como um tema, várias pessoas entraram em contato com um certo volume de informações. Só que isso agora vai estar na boca de mais pessoas vão estar falando disso, várias pessoas informando, e, infelizmente, a tendência é que várias pessoas desinformando, falando sobre autoras que não leram, né, como é o caso da Judith Butler, que teve um caso no ano passado, né, que ela veio falar num seminário sobre democracia, no seminário do Sesc Pompeia, e teve uma manifestação contra ela em relação ao livro que é o Problema de Gênero, que nem era esse o assunto do qual ela ia falar. Então, assim, várias pessoas falando de Butler, só que não da maneira, assim, interessante, né? Não de uma maneira que as pessoas realmente leram, tal. O Problema de Gênero é um livro muito difícil e que, infelizmente, não está sendo lido. Ele está sendo falado sem ter sido lido.
Então também acho que uma dose de desinformação pode vir em relação ao tema de feminismo. Por isso que é tão importante explicar e mostrar o que realmente é e tudo mais. É isso, né? Nossa, essa pergunta.